Empresas de Teleentúlio protestam na capital. Transportadores reclamam da falta de áreas para depósito de resíduos sólidos no município. Ministério Público do Estado lança promotoria de justiça especializada em casos envolvendo torcedores de futebol. Sindicato dos Professores realiza nova manifestação em Porto Alegre, dessa vez em frente à casa do governador Tarso Genro. Nova certificação digital vai agilizar negócios de compra e venda de imóveis rurais no Brasil. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Empresas de Teleentúlio fizeram hoje um protesto pelas ruas de Porto Alegre. O ato aconteceu por causa da falta de áreas para a destinação dos resíduos na capital. A categoria promete nova manifestação caso não haja avanço nas negociações com a prefeitura. Os transportadores de entulhos querem áreas para a triagem dos resíduos com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre. Pedem também campanhas de conscientização das pessoas ou empresas que requisitam as caçambas, que são os geradores dos resíduos. O gerador, ele precisa ser educado, ele precisa ser conscientizado, não é educado. O gerador, eu creio que não tem nem noção do problema que é isso aí. Jorge Benguá tem 4 caminhões de transporte de entulhos. Ele diz que a categoria enfrenta os mesmos problemas há pelo menos uma década. A gente tem dificuldade em descarte desse material. Eu já trabalho desde 77 nessa função e aos últimos 10 anos a gente está tendo uma dificuldade por não ter uma área disponibilizada no município. 45 dias, se eles não dessem um retorno para nós de alguma coisa, a gente vai parar para o tempo indeterminado. Só que aí nós vamos trancar Porto Alegre, a gente vai espalhar contânea, aí nós vamos agir diferente. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana afirma que já se comprometeu a cumprir 3 pontos da pauta de reivindicações da categoria. Em uma reunião com a Associação de Transportadores de Caçambas Estacionárias, realizada na semana passada, ficou acertado que o DMLU deve fazer o licenciamento ambiental de áreas privadas para a triagem de resíduos, reforçar a fiscalização municipal através de um decreto-lei, além de organizar uma campanha de conscientização voltada para os geradores de resíduos. Pelo menos 46 pessoas foram presas no Rio Grande do Sul durante a Operação Hipertrofia, deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Civil. No total, foram cumpridos 123 mandados de busca e apreensão em 16 cidades gaúchas. O objetivo era retirar do mercado suplementos alimentares impróprios ao consumo, de acordo com os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ação é o resultado de 14 meses de investigações. E crimes contra a saúde pública e as relações de consumo, tráfico de drogas, sonegação fiscal e formação de quadrilha. 3 universidades gaúchas estão entre as 25 melhores do Brasil, de acordo com um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo. A URGS aparece em 4º lugar no ranking geral, atrás apenas da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Minas Gerais. No critério ensino, a URGS lidera o ranking, sendo considerada a melhor do país. A Universidade Federal de Santa Maria ficou em 14º lugar e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 19º. Entre as instituições privadas, a PUC Gaúcha foi considerada a 2ª melhor, atrás da PUC do Rio de Janeiro. O ranking universitário Folha analisou 5 fatores: ensino, inserção no mercado de trabalho, pesquisa, internacionalização e inovação. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre comemora 34 anos, inaugurando novas instalações da UTI pediátrica. As mudanças colocam a unidade entre as melhores do país. Depois de reformas, a modernização aumentou o espaço individual de cada paciente, permitindo a acomodação dos pais ou responsáveis junto ao internado. O número de leitos passou de 4 para 7, sendo 2 destes projetados para tratamento de alta complexidade, como pós-transplantes, cirurgias complexas, queimados, entre outros.
Uma das principais melhorias nos 13 leitos da UTI foi a substituição dos respiradores por modelos de última geração. Caiu para 1.224 o número de atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Conforme boletim divulgado hoje, a Defesa Civil, 150 pessoas continuam desabrigadas e 1.076 desalojadas. Os agentes municipais e estaduais seguem prestando atendimento à população e monitorando o nível dos rios, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. E a Secretaria da Economia Solidária do Estado anunciou uma linha de financiamento de 15 milhões de reais para auxiliar pequenos empresários que tiveram os negócios prejudicados pelas cheias. Os empréstimos do microcrédito variam de 100 a 15 mil reais, com juros de 0,41% ao mês e pagamento em até 24 vezes. Assista depois do intervalo. Certificação digital de imóveis rurais no Brasil. A gestão da certificação de imóveis rurais por meio digital deve começar até o final de novembro no INCRA. A substituição dos processos em papel pelo novo método pode reduzir a 1 dia o tempo de negócios no campo que se arrastavam por meses ou até anos. O sistema chamado SIGEF não dispensa o trabalho de profissional habilitado pelo CREA e credenciado pelo INCRA. A diferença é que este profissional poderá lançar os dados da propriedade diretamente no sistema e, a partir de uma base de dados centralizada, obter a certificação. Ele não precisará mais vir ao INCRA. Então você vai fazer de casa, através de um token, todo profissional teria que ter um token, que é um credenciamento que vai ser feito, e a assinatura digital, que garante que o quê? Que aquele profissional é que acessou e que entregou aqueles dados. E ele está responsável, a partir daquele momento, de todas as informações que ele prestou. Nós temos que o INCRA fazer o quê? Conferir se há sobreposição, ou seja, se aquela matrícula não vai ficar em cima de uma outra que já consta na nossa base. A partir da Lei 10.067, foi definido que todas as áreas rurais precisam ser certificadas pelo INCRA, quando de proprietário. Essa certificação para que você proceda às alterações nas suas matrículas, hoje acima de 500 hectares de exigência. Em 2004, efetivamente no Rio Grande do Sul, começa a ser exigido para os imóveis maiores, iniciando com 5 mil, passando para 1.000 e hoje os acima de 500. Alterações na matrícula que demandem alteração de domínio do imóvel, dominialidade, proprietário, serão por um processo de certificação anteriormente. Para a Farsul, a norma vai beneficiar os produtores rurais que tinham dificuldades para realizar negócios como compra e venda de imóveis em virtude da demora. Nós chegamos a ter pessoas, obviamente, dada a complexidade, muitas vezes dependendo do tamanho do imóvel, que chegaram a levar 5 anos para conseguir uma certificação após apresentar os documentos. Também mais casos de 6 meses, 7 meses, mas basicamente o prazo médio sempre de 2, 3 anos era o que vinha levando, né? Melhorou bastante esse prazo nos últimos tempos, mas agora acreditamos que com esse novo sistema o processo seja bastante rápido, de não vir a trazer então essa situação desagradável, né? Porque nós temos uma questão negocial, né? A questão dos produtores. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social confirmou hoje o repasse de 36 milhões de reais ao Estado, destinada à qualificação de assentamentos rurais. Os investimentos vão impulsionar a produção de 13.300 famílias de agricultores. Assinado o documento entre o governo gaúcho e o BNDES, garantindo o repasse de 36 milhões de reais para o Programa de Sustentabilidade dos Assentados da Reforma Agrária no Rio Grande do Sul. Somada à contrapartida do Estado com os recursos liberados nesta terça-feira pelo banco, serão 60 milhões de reais para o programa, que tem como objetivo viabilizar os assentamentos do Estado, com sustentabilidade e qualificação da produção agroecológica. Estamos financiando com um rebate de 80% do capital, subsidiado para as cooperativas, para fazer investimento na produção do arroz ecológico, da produção leiteira, produção de pastagem, produção de alimentação para o PA, Programa de Aquisição do Governo do Estado e do Governo Federal. Tarso Genro falou sobre a ação.
A nossa visão é essa, é fortalecer a agricultura familiar e ter uma atenção muito especial com os assentamentos. É a chamada economia camponesa, né? Que tem que ter recursos do Estado e orientação técnica e qualidade tecnológica para produzir bons alimentos. No evento, o presidente do banco, Luciano Coutinho, recebeu a medalha da Ordem do Ponche Verde do Estado. Ele destacou o caráter social do contrato. Faz parte da nossa missão social apoiar o desenvolvimento dos assentamentos, permitindo que eles possam deixar de ser apenas um produtor de produto primário e poder processar alimentos saudáveis, né, para agregar valor, gerar ocupação estável e bem remunerada para as famílias do campo. Uma ação protocolada hoje na Justiça pelo Ministério Público do Estado pede a suspensão da cobrança na praça da RSC 287 em Venâncio Aires. A medida tem caráter liminar e, segundo o promotor Pedro Rui Porto, foi tomada em função do retrocesso nos serviços depois que a gestão da estrada foi assumida pela empresa gaúcha de rodovias em julho deste ano. A EGR informou que ainda não foi notificada pela Justiça e, por isso, não vai se manifestar sobre o caso. Capacitar policiais civis e militares para lidar com novas tecnologias de auxílio no combate ao crime. Este é o curso em andamento em Porto Alegre, que conta com a presença de profissionais de 11 estados. É a primeira vez que o estado cedia o curso. As aulas serão práticas e teóricas, como interceptação telefônica e base de dados vão ser desenvolvidos. Participam da capacitação 12 policiais gaúchos e mais 28 de outros estados. O curso, que termina dia 20 de outubro, tem foco nas fronteiras do Rio Grande do Sul. A qualificação do servidor que trabalha na área de fronteira é fundamental, por exemplo, diminuir o ingresso de armas, de substância entorpecente, que em regra vem através das nossas fronteiras. O curso faz parte da ENAFRON, Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras. Os delegados que aqui estão vão disseminar os ensinamentos na região. Novas tecnologias também serão testadas para pôr em prática no setor de inteligência. Quem trabalha com inteligência tem que ter um conhecimento profundo, aperfeiçoamento de tecnologia, de outros, obviamente, os tradicionais também, sistemas de informação, mas também temos esse desafio, que o trabalho de inteligência policial, ele seja adequado, ele produza resultados, mas sem ferir, sem atentar com os básicos e fundamentais da cidadania brasileira. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro a ganhar uma promotoria especializada para atender torcidas de futebol. A exemplo de Pernambuco, o objetivo é garantir o respeito ao Estatuto do Torcedor. Com a Promotoria de Justiça Especializada do Torcedor, o Ministério Público Gaúcho agora concentra funções que realizava de forma fragmentada. A sua área de atuação é a capital gaúcha, uma das cidades da Copa do Mundo de 2014. Nós tínhamos as atribuições relacionadas a laudos de estádios para uma determinada promotoria da ordem urbanística, nós tínhamos as questões relacionadas a consumidor para uma outra promotoria, as questões relativas a crime eram também fragmentadas entre os promotores que atendiam o plantão do Juizado Especial Criminal e depois os promotores criminais. Então a ideia é que um promotor de justiça cuide de todas as atribuições atinentes ao Estatuto de Defesa do Torcedor. A promotoria pretende estar presente em jogos de futebol, fiscalizando a mobilização das torcidas e o trabalho da pública. A nossa atividade agora vai consistir em aprimorar o recebimento do torcedor no estádio, de ter um posto permanente durante os jogos para atendimento da torcida, então, em função de problemas relacionados a ingressos ou problemas relacionados à violência, qualquer tipo de reclamo o torcedor encontrará lá no Ministério Público a porta aberta dentro dos estádios. Veja a seguir. Corpo de Bombeiros realiza últimas vistorias dos piquetes do acampamento Farroupilha. Entre sábado e domingo foram registrados vendavais em diversas cidades do estado. Segundo o as rajadas chegaram aos 93 km por hora em Canguçu. Em Agudo, na região central, o vento forte provocou danos em estufas de produção agrícola.
E a semana começou com um jeito de verão no Rio Grande do Sul. Hoje a máxima chegou aos 32 graus e 5 décimos em Campo Bom e aos 30 graus e 7 décimos aqui em Porto Alegre. Agora vamos à previsão do tempo para saber se segue fazendo calor amanhã. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, essa vai ser a semana mais quente do inverno, com temperaturas semelhantes a janeiro e fevereiro. Amanhã segue predominando em todo o Rio Grande do Sul. Deixa as máximas ainda mais elevadas. Céu claro na região metropolitana, faz 31 graus à tarde em Porto Alegre. Em Torres, no litoral norte, tempo bom, mínima de 15 graus. E a terça-feira será ensolarada no noroeste. Os termômetros marcam 18 graus ainda no amanhecer na região da Campanha. Em Santana do Livramento, máxima de 32 graus. E o dia fica assim também na fronteira oeste. As temperaturas chegam aos 34 graus em Itaqui. A última etapa da interiorização do governo do estado aconteceu na região sul. As atividades de obras de saneamento e saúde foram destaques tanto em São José do Norte como em Rio Grande. Na agenda em Rio Grande, a comitiva do Gaúcho inaugurou a rede de banda larga para serviços públicos e também para a utilização da população em um telecentro. Também visitou obras parciais da Corsã, que vão ampliar o tratamento de esgoto. Nós estamos concluindo o investimento de 31 milhões aqui em Rio Grande, a construção de 45 quilômetros de rede de esgoto, que vão ampliar aqui a capacidade de tratamento de esgoto de Rio Grande de 25% para 45%. Portanto, é um salto muito significativo. Essa obra está em etapa de conclusão, as redes já foram implantadas, que é o mais difícil, e logo, logo nós iniciaremos o processo de ligação das casas. Já a assinatura do repasse de 3 milhões de reais deve dobrar a capacidade de tratamento de água da cidade, com a ampliação da atual estação de tratamento. Essa obra aqui em específico, técnica dos nossos quadros da Corsã, uma economia de quase 47 milhões de reais, porque se nós fôssemos construir uma nova estação de tratamento para fazer a mesma coisa que essa aqui faz, nós gastaríamos em torno de 50 milhões. Então, estamos economizando recursos e estamos potencializando a capacidade de tratamento, criando condições para que no Rio Grande possa se desenvolver como tem se desenvolvido, com crescimento populacional e crescimento das empresas aqui na cidade. Na área portuária, a comitiva dialogou com os trabalhadores cooperativados e empresários de um dos grupos que atuam no terminal graneleiro. E também conheceu os projetos de ampliação de uma indústria de fertilizantes. Nós temos hoje o lançamento de um empreendimento que vai multiplicar 2,5 vezes a capacidade do Grupo CGL em termos de armazenagem de grãos no nosso porto. Da mesma forma, participamos de um grande evento em relação a uma empresa de adubo que amplia os seus negócios com a parceria do Badesul, do BRDE, consequentemente potencializando maior produtividade no campo. Investimentos que se unem na logística reversa de uma super safra. Caminhões que chegam com grãos voltam com fertilizantes. Já o Superporto do Rio Grande marca a eficiência na exportação. Até a primeira semana de setembro, o movimento superou 7 bilhões e 800 milhões de toneladas de soja, quando a meta do Plano Safra 2013 é de 9 bilhões de toneladas. O porto respondeu de maneira eficiente, é considerado o melhor porto para exportação de grãos aqui no país, todo mundo, né, com essa qualidade. E vamos continuar investindo, porque esse porto aqui puxa o desenvolvimento, que hoje já não é mais uma região, já não é mais considerado um problema metade sul, né? É uma grande virtude do Estado. No próximo dia 16, a presidenta Dilma Rousseff deve estar para a entrega da plataforma P55, que vai ser operada na Bacia de Santos. A expectativa do Estado e da região é de que novos empreendimentos da Petrobras sejam anunciados, garantindo os empregos gerados na construção das primeiras plataformas. O Meio Ambiente de Porto Alegre concedeu hoje licença de instalação que autoriza o início das obras do estaleiro Ecovix. O empreendimento de 1.500 metros quadrados será construído na Avenida Mauá e vai fabricar embarcações e estruturas flutuantes.
A Festa Nacional do Calçado em Novo Hamburgo tem a participação este ano de mais de 350 marcas gaúchas e nacionais. A expectativa dos cerca de 200 expositores é que nessa edição o faturamento aumente em até 15% em relação ao ano passado. Nos 3 primeiros dias de evento, mais de 30 mil pessoas já passaram pelos pavilhões da FENAC. Experimenta de pé, sentado, olha cada detalhe, anda um pouco, vira para lá e para cá. Tudo para encontrar o calçado que mais agrada em mais de 200 estandes distribuídos em 30 mil metros quadrados de feira. Os descontos podem chegar a até 70%. Opções para mulheres que querem conforto ou elegância, independente da estação. Homens mais tradicionais ou esportivos, para crianças. Em diferentes modelos e cores, os calçados estão por toda a parte para melhor combinar com cada consumidor. Eu tô vendo bastante sapatos bonitos, a gente fica perdida no meio de tanto sapato, né? O tempo passa muito rápido, não tá dando tempo de a gente ver tudo, com certeza a gente vai retornar. Fernanda está em sua 5ª edição da feira e sabe dar dicas para quem quer fazer boas compras com economia. No verão, a gente ainda tem alguma coisa de bota, calçado fechado, mas agora tá entrando no verão. Se tu para comprar calçado de verão, tu vai poupar muito durante o verão, né? A Festa Nacional do Calçado espera neste ano 80 mil visitantes. Além do maridó, aqueles que não querem acompanhar as compras, praça de alimentação e feira de artesanatos e rural, a festa convida os visitantes a serem solidários. A gente passou por um período difícil há 15 dias atrás, né? Foi uma das maiores enchentes aí da história do Rio dos Sinos. Então a gente essa questão de ser solidário, né? As pessoas que podem trazer algum alimento, né? Para ajudar os lados, então a gente também tá nessa campanha. Uma novidade este ano é o acesso via trem para a Festa Nacional do Calçado. As viagens acontecem da manhã até a noite com intervalos a cada 30 minutos. E esse é o grande diferencial da edição neste ano. Não tem no Brasil hoje, né, uma logística de uma ligação de um aeroporto internacional da capital, né, com um pavilhão de feiras e eventos. A Festa Nacional do Calçado, que acontece nos pavilhões em Novo Hamburgo, vai no próximo domingo. O horário de funcionamento é das 10 horas da manhã às 9 da noite. Os ingressos custam R$ 5,00 para o público em geral. Idosos e estudantes têm descontos de 5%. O estacionamento custa R$ 10,00. Os professores do estado realizou nova manifestação hoje em Porto Alegre, pedindo a manutenção das negociações com o governo para pôr fim à greve da categoria. Esta manhã, cerca de 100 professores protestaram em casa do governador Tarso Genro, no bairro Rio Branco. Fomos recebidos com a polícia de choque, com gás, com bombas de efeito moral. Inclusive, nós tivemos 4 colegas trabalhadoras em educação que foram parar no pronto-socorro, ou seja, com uma violência desnecessária. E o governo também enganou a sociedade dizendo que quem não queria negociar é o CEPERS, já que sexta-feira o secretário de Educação encerrou as negociações, mostrando quem de fato está sendo intransigente e fechado para o diálogo. Nós tivemos uma negociação na semana passada de mais de 10 horas, nós abordamos todos os pontos da pauta de reivindicações do CEPERS. O que falta agora é eles consultarem a categoria sobre as nossas propostas. O que nós temos aí nos últimos 2 dias? Uma pequena minoria de 50, 60 professores ligados ao CEPERS tem trancado ruas, tentaram invadir a casa do governador e foram dispersados. Mas nós não vemos nenhum motivo para esse tipo de manifestação, à medida em que o governo está aberto para dialogar com todo mundo. Eu gostaria que não fizessem mais isso. Quando tiverem alguma coisa urgente para conversar comigo, não há nenhum problema, vão lá para o Palácio, pode ser às 2 da manhã e me chamem, como eu fiz com os taxistas já mais de uma vez, né? Isso é uma coisa que não é bom para ninguém, né? Isso eu fico chateado por causa dos residentes lá da região, que são incomodados, né? Você sabe que as manifestações são agressivas e às vezes até, né, elas geram ocupações de lugares públicos, né? A Secretaria Estadual destaca os avanços nas negociações. A garantia de
de licença maternidade para as professoras contratadas, né? Todas as questões relacionadas com a saúde da mulher professora. Garantimos a paridade entre ativos e inativos e garantimos que os aumentos dados aos professores fossem bem aos funcionários de escolas. Nós nos comprometemos com o concurso dos funcionários de escolas e também novos cargos. O governo do estado informou que não tem 3 bilhões de reais para pagar o piso nacional. A dificuldade para o reajuste ao utilizar o índice do Fundeb, que é superior à inflação, também é enfrentada por outros estados. A questão do piso nacional no plano de carreira passa por uma discussão nacional. E essa discussão está sendo feita. O próprio ministro da Educação anunciou hoje de manhã, a uma rádio aqui do Rio Grande do Sul, a existência dessa negociação, porque é preciso trocar o índice do Fundeb por um índice ligado à inflação, que é o NPC, que é a forma que viabiliza o pagamento do piso dentro do plano de carreira. O governo do estado está disposto a encaminhar o piso se essa negociação chegar a um bom termo ao nível nacional. Nós não queremos um piso que signifique o achatamento do plano de carreira, como outros estados fizeram, onde o piso virou teto. Nesta tarde, o Corpo de Bombeiros concluiu a realização dos piquetes de harmonia. Vistoriados estão a rede elétrica, extintores e armazenamento de botijões de gás. Nesta tarde, o Corpo de Bombeiros concluiu o trabalho de vistoria nos galpões do acampamento Farroupilha. Neste piquete, tudo dentro das normas de prevenção de incêndio. Com a exigência maior dos bombeiros, sim, aí aumentamos a quantidade de extintor, tá? Cuidamos mais um pouco a posição do fogão a lenha, que a gente coloca, só usa o fogão a lenha aqui. Instalação elétrica, toda essa coisa. Foi um pouco mais exigente entre nós mesmos. Neste ano o pessoal cuidou mais a questão dos itens de segurança. Sim, o pessoal da administração também está exigindo bastante, né? A gente só fiscaliza, eles que coordenam tudo. A nossa função aqui é só fiscalizar. A segunda-feira foi de visita dos alunos ao acampamento. Este grupo da Escola Mariano Becker cantou o hino sul-rio-grandense em um piquete que visitou. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações nesta terça-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12h30. Nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.